Você já imaginou se você tivesse uma livraria em Notting Hill, um dos bairros mais caros de Londres, e daí você compra suco de laranja e se esbarra com uma estrela de cinema e você derrama todo o suco nela? Bom, é exatamente isso que acontece no filme Um Lugar Chamado Notting Hill. E hoje a gente vai se aprofundar nesse clássico do cinema, que tem tudo que um filme de comédia romântica precisa. Um homem extremamente britânico, uma estrela de cinema extremamente carente e um colega de quarto maconheiro, que é o cara mais sensato do filme inteiro. Mas antes da gente chegar nessa cena, vamos começar a história desde o início. William está tendo um dia normal em sua livraria quando de repente Ana chega lá. E aparentemente ele não sabe que ela é uma estrela de cinema, então ele a trata normalmente e ela diz que só está dando aquela clássica olhadinha. Mas de repente, William percebe que tem um cara roubando livros na própria loja. E esse cara aparece e Ana faz uma piadinha com a situação. I was gonna steal one, but now I've changed my mind. Então esse cara se aproxima dela, pede um autógrafo e começa a flertar com ela, bem na frente de William. O que é bem desconfortável. Logo após isso, Ana finaliza a compra e ela compra alguns livros e William parece bem simpático. I tell you what, I'll throw in one of those for free. Useful for fighting fires. E é aqui que acontece aquela cena clássica que a gente mencionou no início. William sai para o seu lanche da tarde e daí de repente ele esbarra com ela e derrama todo o suco de laranja. Então ele a convida para ir na casa dele e ela aceita. Como se isso fosse uma coisa bem normal e fosse acontecer na vida real. Então ela vai para a casa de William como quem não quer nada. Então chegando lá, ele parece se sentir um pouco desconfortável e ele oferece tudo que tem lá: água, suco de laranja, chá e todo tipo de bebida. Mas Ana não dá muita moral e ela só quer trocar de roupa e ir embora logo. E ela faz isso. Então ela sai de lá e o filme dá aquela impressão que ela nunca mais vai voltar. Porém, de repente, ela volta e diz que esqueceu uma sacola. Uma perfeita desculpa, então ela dá um beijo no William. E ele se sente muito confuso, porque ele claramente não esperava por aquilo. E então se passaram alguns dias e o amigo de William diz que Ana tinha um recado para ele. Ela ligou e disse que está hospedada no Hotel Ritz e quer que ele ligue para ela. Então ele vai lá e liga para ela e ele se convida. Sim, ele se convida pro hotel, mesmo sem ela o convidar antes. I don't know, perhaps I could drop round for tea later or something. E parece que ele tá um pouco desesperado e ela tá bem carente. Então Ana aceita e ele chega lá numa vibe todo old money, já levando flores pra ela. Porém, ele nem imaginava, mas lá tá rolando uma coletiva de imprensa relacionado ao novo filme que ela estrelou recentemente. Então, pra conseguir entrar, ele finge que ele faz parte de uma revista, como se ele fosse um jornalista que iria entrevistar a Ana. E incrivelmente, ele consegue entrar lá com essa desculpa. E ele então consegue finalmente entrevistar Ana, mas tem um cara chato que fica entrando e saindo da sala a todo momento. E quando ele consegue ficar a sós com ela, ele a convida para sair naquela noite. Porém, no primeiro momento, ela não aceita. Mas ele fica lá e continua fazendo entrevistas com todo o elenco do filme, como se realmente ele fosse um jornalista de uma revista renomada. E após isso, Ana o convida novamente para sua sala e ela diz que mudou de ideia. E ele então fala que vai ter um compromisso que é aniversário da irmã dele. E Ana fala que quer ir no aniversário da irmã dele e ela fica bem animada. Então naquela noite eles vão pro jantar de aniversário da irmã dele e acaba sendo um pouco mais constrangedor do que eu imaginava. Todos eles começam a tratar Ana como se fosse uma verdadeira deusa, menos o seu amigo que trabalha com finanças, que no primeiro momento nem imagina que ela é uma grande estrela. E ela acaba revelando para ele que ela ganhou 15 milhões no seu último papel. E ele fica bem impressionado. A irmã de William é completamente louca e obcecada pela Ana. Ela trata ela como uma verdadeira deusa e Ana fica até desconfortável. I think we could be best friends. So what do you think?
Lucky me. E é aqui que o filme chega num momento crítico e dramático. Eles começam a fazer uma competição de quem que é a pessoa mais triste da mesa. E a pessoa mais triste da mesa vai ganhar o último brownie. Então aqui, cada um dos seus amigos começa a contar os seus problemas. Inclusive a amiga de William, que é paraplégica, sofreu um acidente e não consegue mais engravidar. E Anna, não satisfeita em não fazer parte dessa competição, ela começa a contar dos grandes problemas que ela enfrenta. Que basicamente ela segue uma dieta há mais de 10 anos e ela reclama das plásticas que a indústria empurra para ela fazer. E no final, quando ela fala isso, ninguém dá moral, ela não ganha o último brownie. Ainda bem. E logo após isso, eles saem da festa e resolvem ir para um jardim privado. E Anna então resolve invadir esse jardim. Eles dois pulam o muro e é aqui que começa um momento fofinho, bem confortável, que os filmes de hoje em dia não têm mais. E após esse momento romântico, eles decidem ir jantar no restaurante. Porém, ninguém imagina que à mesa ao lado, os caras estão falando de Anna e comentários bem machistas. Mas então, no momento de coragem, William aparece na mesa e ele quer tirar uma satisfação com os caras e eles não levam ele muito a sério. Mas então, Anna resolve aparecer e ela fala que todo mundo fica muito surpreendido, porque tipo, oh meu Deus, ela está bem aqui na nossa frente. E após isso, Anna o convida para ir no quarto de hotel dela. E William, ele aceita essa proposta. E chegando lá, eles têm uma grande surpresa. Abrindo a porta, Anna então encontra o namorado americano dela. E fica um momento bem constrangedor entre William e o namorado dela. Oi, meu chapa. Mas como assim Anna tem um namorado? Ela nunca contou isso pra ele e William nem imagina. Então, ao invés dele se posicionar e bater de frente com o namorado dela, ele resolve dar uma de serviço de quarto e o cara começa a humilhar ele completamente, fazendo vários pedidos e até pedindo pra ele levar a louça suja do quarto. E aqui o William, obviamente, se afasta dela. E os amigos de William percebem que ele fica muito triste e resolvem então apresentar várias garotas pra ele. Porém, ele não se conecta e elas não fazem o tipo dele. Mas tem uma garota em especial que até parece que é do perfil dele, porém ela não gosta dele com a mesma intensidade que ele gostou dela e no final não dá certo. Então, após um tempo, Anna tem umas fotos nudes e vídeos espalhados pela mídia em jornais e revistas. Anna aparece do nada na casa de William e ele abre a porta e ela está bem triste e ela começa a contar que algumas fotos dela, bem picantes, foram espalhados pela mídia e até mesmo um vídeo de um ensaio sensual que ela fez sem o consentimento dela. E ela busca um porto seguro em William, então ele a aceita de braços abertos. E aí, como se nada tivesse acontecido, William ajuda ela a ler um roteiro e eles parecem bem um casal que já estão juntos há muito tempo. Então Anna revela que terminou com o namorado e William imediatamente aceita seu pedido de desculpas. E ela faz questão de comentar também que ela acha que a bunda do Mel Gibson é bem interessante. It's delicious. What, the ice cream or Mel Gibson's bottom? Both. Equally. E assim eles acabam passando a noite juntos. E vale mencionar que no dia seguinte, quando eles acordam, tem aquela frase fofinha bem de Pinterest. Então, após esse momento fofo, o William abre a porta, mas ele nem imagina que tem uma multidão de paparazzis lá de fora. E eles então conseguem tirar algumas fotos do William ao lado da Anna. Então ela imediatamente se sente muito mal e fica bem estressada. E ela até mesmo diz que o seu amigo que contou pra imprensa que ela estava lá. E ela não estava errada. E então, no calor do momento, ela fala que se arrepende das fotos e do jeito que ela fala, soa como se ela se arrependesse de estar tendo um certo relacionamento com William. I'll regret this forever. E aqui fica claro que ela sempre prioriza a imagem dela. É como se estar com ele manchasse a reputação dela. E mais uma vez eles se afastam novamente. Então William resolve ir para um jantar com os amigos dele e ali ele acaba contando toda a sua vida amorosa para eles e pedindo conselhos. E daí o seu amigo revela que Anna está filmando um filme na cidade. Então William muda de ideia e resolve ir até Anna. Então ele do nada aparece lá no set de filmagens e ela o reconhece e fala para ele aguardar porque ela está bem ocupada, obviamente. Então ele é convidado para entrar no set de filmagem. A
moça é bem simpática e convida ele. Ele fica numa daquelas cadeiras clássicas de diretores de filme e ele coloca um fone de ouvido. Então ele começa a ouvir o que a Ana tá falando ali com um amigo dela. E daí aquele amigo pergunta: ah, mas quem que é aquele cara? E daí Ana responde que não é ninguém. E mais uma vez ela despreza o William com toda a crueldade. Então o William se sente muito mal e imediatamente ele sai ali do ambiente. Rapaz, tu sai de problema, rapaz. Eu já te falei, moço. E então, de repente, Ana aparece do nada na livraria dele. E ela traz um presente para ele, que é um quadro de algum artista renomado. E ela parece estar profundamente arrependida. Então, William fala que ele conseguiu ouvir tudo nos fones de ouvido enquanto ele estava lá no set de filmagem. But yesterday that actor asked you who I was and you just dismissed me out of hand. E Ana dá uma desculpa que aquele cara que ela estava conversando, aquele amigo dela, era um dos maiores fofoqueiros de toda a Inglaterra. E ela não queria compartilhar a vida pessoal dela com ele. O que me parece uma desculpa esfarrapada, mas tudo bem. Então ela decide convidar o William para sair com ela mais uma vez e eles curtirem a noite juntos. E então, pela primeira vez, ele resolve descartar o convite dela. Can I just say no to your kind request? Leave it at that. E ela então aqui começa a falar aquela frase bem clássica que quando eu fui para Notting Hill eu vi nas camisetas estampadas. I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her. E aqui a gente vê claramente a manipulação emocional dela. No final a gente quer que tudo dê certo, mas ao mesmo tempo a gente percebe o quão manipuladora ela é. E ela então resolve bancar a garota vulnerável, mas ela é fofa e manipuladora ao mesmo tempo. E a gente sabe que lá no fundo a gente torce para que eles fiquem juntos, mas não dessa forma. Quando eu ouvi falar desse filme pela primeira vez, eu pensava que era um filme mais fofinho e padrão, no estilo comédia romântica clássica, mas não é. Ele mostra como ela sempre prioriza a carreira em vez dele. E ele também aceita, tipo, literalmente qualquer coisa. Então, após ele dispensar Ana, ele vai lá para uma reunião de amigos e conta tudo para eles. E você imagina qual que é a reação dos amigos? Eles desaprovam completamente o comportamento dele. Então, como num passe de mágica, ele resolve mudar de ideia e vai correndo atrás de Ana. Na verdade, ele e os amigos dele pegam um carro e vão dirigindo na velocidade máxima. É aquele momento clássico que a gente pensa: nossa, meu Deus, como que ele vai encontrar ela agora? E daí ele resolve ir no hotel e o concierge, muito educado, já fala que ela não está mais disponível e que ela já saiu 1 hora atrás. Mas como ele é um bom concierge, ele resolve falar que ela estava em uma outra conferência em um outro hotel caro e chique. E um detalhe aqui que vale a pena mencionar é que eu gosto muito das ambientações desse filme, sabe? É tudo muito confortável. Os hotéis caros e luxuosos, o apartamento do William, a livraria dele, é tudo muito estético e agradável. Então William finalmente chega no outro hotel onde tá rolando a outra conferência. Ah, esse filme sempre dá um jeito de colocar ele pra dentro dos lugares mais exclusivos e privados o possível. Então ele chega lá e tá rolando os minutos finais dessa conferência de imprensa, mas então William chega lá disfarçado de repórter e ele consegue se destacar na multidão e daí ele pergunta pra Ana se ela daria uma chance pra ele mesmo e incrivelmente ninguém o reconhece ali. Então Ana reconhece ele, ela fica emocionada e daí ela aceita a proposta dele e eles vivem felizes pra sempre. Bom, e o filme finaliza assim, como se tivesse tudo perfeito no relacionamento deles. E eu nem vou mencionar o tanto de red flags que a Ana traz aqui pra gente, né? Porque são inúmeras red flags. Mas no final é aquele filme conforto que a gente gosta de ver. Eu tô com essa proposta de trazer mais filmes aqui pro canal, filmes mais clássicos e nostálgicos ao mesmo tempo. E vocês me falem aqui nos comentários o que vocês acham disso, se vocês gostam desse tipo de filme.